mulherada tá No limite. sobrecarregada, tá no limite. Você vê que saúde mental, estou sobrecarregada, preciso sobreviver. É. Todas as respostas, né, da caixinha aí, elas estão levando para o mesmo lugar. O que acontece, Adriana? A mulher, ela, antes da queda, ela vivia em harmonia com o homem, o marido, né? Ela tinha tudo em comum com ele. O pecado entrou na humanidade, a queda entrou na humanidade, e entrou competição, rivalidade, o próprio castigo, né, que a mulher recebeu, que a vontade dela ia ser, ela ia ser governada pelo marido. Só que o homem que vai fazer isso, ele também agora está em pecado. Então a gente vê que depois da queda, um irmão mata o outro. Então imagina uma pessoa viver debaixo do governo de outra pessoa que agora é governado pelo pecado, que a mente está contaminada. Então foi ladeira abaixo. Nesse meio do caminho, o que aconteceu? Aconteceu que a mulher virou coisa. A mulher, ela perdeu completamente o valor dela. Não era essa a vontade de Deus, mas foi a maneira como um homem, debaixo do pecado, morto nos seus delitos e pecados, resolveu a questão da submissão com a mulher. Então a mulher se tornou um ser subalterno, né? A mulher, ela não tinha valor por quem ela era. Não tinha. A mulher, ela tinha o seu valor definido pelo outro. Então, a mulher tinha o valor dela definido pelo marido, tinha o valor dela definido se ela tivesse filhos. A gente vê na Bíblia que a Ana tá triste, em depressão, provavelmente, porque ela não comia, ela chorava, ela só tem todos os sintomas, né? E o marido dela fala o que para ela? Por que você chora e você não come? Eu não sou melhor para você do que os filhos? Então, olha o valor dela, né? Ou ela é definida por ter filhos, ou ela tem valor porque tem um marido que ama, né? Ela não é um ser que tem uma identidade, né? Então, a Raquel, quando não consegue ter filho, a irmã dela dando filhos pro marido, as concubinas dando filho para Jacó, e ela fala: dai-me filhos, senão eu morro. É uma questão de sobrevivência. Eu preciso ter filhos. Então, a mulher não tinha valor. Tinha uma oração, uma linha judaica que orava todos os dias: obrigada, Eterno, porque eu não sou um cachorro, um gentil, nem uma mulher. Meu Deus. Eles agradeciam por não ser uma mulher. A mulher era considerada res, coisa. Ela era como um objeto. Né? Então a mulher, ela foi um ser subalterno muito tempo, onde ela não tinha valor por ela tinha valor conforme os outros definiam. Então uma mulher que não tinha marido, por exemplo, uma mulher que não podia ter filhos, ela não tinha Não era nada. valor, ela estava desesperada, né? Ela ficava ali em pânico. E aí, toda vez que a gente tem um problema dessa natureza, um problema dessa ordem, de relacionamento, de relacional, de valorização, de identidade, toda vez que o ser humano tenta resolver problemas dessa ordem, sem Deus, ele arruma um problema e cria outro. Normalmente ele arruma um e cria outro pior. Então, nós saímos desse problema, e aí a gente tem atuações, né, de muitas pessoas cristãs que melhoraram para o lado da mulher, sim, e temos as feministas que lutaram para tentar trazer direitos iguais para a mulher. O que aconteceu? Tentou resolver um problema dessa ordem sem Deus, resolve um problema e cria outro problema. A mulher que não tinha valor se ela não tivesse filhos ou marido, hoje ela não tem valor se ela não tem uma profissão. Então, a mulher que não consegue se desenvolver, que uma das respostas que você leu aí, olha, nem consigo me desenvolver profissionalmente. A mulher se sente fracassada. Quando a gente se vê sem ter uma profissão, sem ter conseguido dar certo nessa área, é como se a gente não tivesse dado certo na vida. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa voltar, esquecer todo esse ruído e voltar lá para o Éden, né? E voltar lá para a cruz. E a gente entender que a nossa identidade não é formada pelo que a gente produz, pelo que a gente faz, pelo diploma que a gente tem, se a gente tem filhos, se a gente é casada. Senão, uma mulher solteira não tem valor. Senão, uma mulher que não tem filhos não tem valor. Senão, uma mulher que não tem uma profissão, uma dona de casa, ela não tem valor. Então, nós precisamos voltar para a nossa identidade. Quem eu sou? Onde está o meu valor? E aí, a gente, entendendo que nós somos filhas amadas de Deus. Independente do que eu produzo, de quantos idiomas eu falo. Eu sou filha amada de Deus. Isso não é qualquer coisa. Isso é muita coisa.